Olá, pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo e às nossas aulas. E o tema da nossa aula de hoje vai ser equação do segundo grau. Nós vamos estudar hoje, né? Vamos conhecer a equação do segundo grau. Vamos ver equações incompletas, equações completas e as raízes, né? Como encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Bom, o primeiro tópico que a gente tem aqui é conhecendo uma equação do segundo grau. Nós chamamos de equação de segundo grau, né, uma equação que ela vai ser escrita nessa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a, b e c vão ser números pertencentes ao conjunto dos números reais e a tem que ser diferente de zero. Então, assim, a gente sempre vai observar dentro da equação do segundo grau, né, o primeiro termo ali, ele vai estar sempre elevado ao quadrado. O segundo termo ele está acompanhado do x e o terceiro termo normalmente ele fica ali mais sozinho, né? Por assim dizer. O a é sempre o coeficiente que vai estar acompanhado do termo x ao quadrado, que é por isso que a gente tem aqui uma equação de segundo grau. O termo b, o coeficiente b, ele vai estar sempre acompanhado do termo x elevado, né, à primeira potência, né? Então, não vai aparecer nenhum expoente no coeficiente b. E o coeficiente c, ele é chamado de termo independente de x, ou seja, ele nunca vai vir acompanhado de nenhum x ao lado dele. Esses são os três termos aí que a gente tem dentro, né, de uma equação, que formam uma equação do segundo grau. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos. A primeira equação que eu tenho aqui, eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Então, meus coeficientes aqui. A é 1, B 2 e C menos 3. O coeficiente é sempre o valor numérico que está acompanhando a letra. No caso aqui do A, toda vez que você vê ou um x ao quadrado, ou um z ao quadrado, um y ao quadrado, que ele não tiver nenhum número na frente dele, né, visivelmente, a gente entende que ali tem um número 1 oculto dentro desse x. Então, onde eu tenho aqui apenas x ao quadrado, significa que o meu coeficiente aqui é 1, tá? Esse lado aqui, que é o b, o meu coeficiente aqui é 2 e o meu termo independente aqui é menos 3. Isso vale aqui também para as outras equações. Eu tenho aqui também uma outra equação embaixo, que eu tenho 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Essa equação ela não está completa, ela tem apenas o termo a e b, sendo que a é 2, b é menos 4. Se eu não apareço com nenhum número aqui que esteja independente do x, significa que é zero. Que eu tenho um zero ali, o meu c, o meu coeficiente c, ele é igual a zero. Na terceira equação, eu tenho menos x ao quadrado mais 36. Então, significa que o meu a é menos 1, o meu C é 36 e o B, que é o termo que vem acompanhado do X, ele não existe nessa equação. Então, o B aqui, o valor dele é zero, tá? E, por último, a quarta equação aqui, ela é também uma equação completa, porém ela está com a ordemzinha trocada. Isso é comum aparecer também. Então, eu tenho A vai ser 2, o B vai ser 3 e o C menos 4. São os tipos mais comuns que a gente vai trabalhar aqui de equação do segundo grau. Bom, agora nós vamos ver as equações do segundo grau, que são incompletas. Bom, uma equação do segundo grau ela é considerada incompleta quando eu tenho o termo b igual a zero ou c igual a zero. Ou quando b for igual a c e esses dois números, né, sejam iguais a zero. Então, a gente chama essa equação de equação incompleta. Eu tenho aqui dois exemplos de equações incompletas. Eu tenho 2x ao quadrado menos 4x igual a zero e menos x ao quadrado mais 36, que são as duas equações do exemplo anterior. Então, na primeira equação eu não tenho o termo c e na segunda equação eu não tenho o termo b. Agora a gente vai ver aqui como resolver uma equação do segundo grau incompleta. A gente, né, tem esses dois tipos de equação completa e incompleta. Primeiro a gente vai ver como resolve uma incompleta. Então, as equações incompletas, elas podem ser de dois tipos, né? Elas podem ser do tipo que eu tenho o B e não tenha o C, e do tipo que eu tenha o C e não tenha o termo B. Então,
Nesse primeiro exemplo aqui, eu não tenho o termo C, eu só tenho AX mais BX. Então, qual é a forma de resolver essa equação? Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 9x igual a zero. Então, claramente aqui eu não tenho o meu termo independente, que é o C, então ele é zero. E aí, para resolver isso, eu vou colocar os fatores comuns em evidência. Então, eu fatorei aqui o meu x e fiquei com x vezes x menos 9 igual a zero. Então, toda vez que eu tenho um produto, eu tenho uma multiplicação de alguma coisa ali, e essa multiplicação é igual a zero, significa que uma das raízes, com certeza, vai ser zero. Então, eu já posso dizer aqui que das minhas raízes é zero. Então, x vai ser igual a zero, e o outro x vai ser igual a 9. Porque quando eu passar esse 9, né, trocar ele de lugar ali, eu vou ficar com um 9 positivo. Então, as duas raízes da minha equação são zero e 9. Já na equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais c, eu vou resolver ela de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu tenho um x ao quadrado aqui, menos 49 igual a zero. Então, eu preciso encontrar o valor de x, então eu preciso isolá-lo de alguma forma. Então, eu vou colocar, né, vou fazer passar para o outro lado aqui, 49. Então, eu fiquei com x ao quadrado igual a 49. Então, toda vez que eu tiver um x ao quadrado igual a alguma coisa, para eu poder resolver, eu aplico, né, a raiz dos dois lados aqui e assim eu consigo resolver o valor de calcular o valor de x. Então, o valor do meu x aqui vai ser 7. E aí você me pergunta, mas a equação de segundo grau, ela não tem que ter duas raízes? Sim. Então, tanto mais 7 como menos 7 vão satisfazer a equação. Então, são essas as duas raízes, mais 7 ou menos 7, tá? E uma observação importante. Toda vez que vocês virem esse tipo de notação, raiz quadrada de menos 4, ou que o resultado seja raiz quadrada de menos 4, né, que seja um caso de uma equação incompleta, a gente vai dizer que essa equação ela não tem uma solução pertencente ao conjunto dos números reais, né? Só que é um outro tipo de conjunto numérico que vocês não estudam no momento. Então, se eu tiver esse tipo de equação aqui incompleta, que apareça x ao quadrado mais algum número, eu já sei de cara que isso aqui não vai ter um resultado dentro do conjunto dos números reais, porque quando eu trocar o 4 de lado aqui, ele vai ficar negativo. E dentro do conjunto dos números reais, a gente não tem raiz quadrada de número negativo. Então, isso aqui significa que não existe raiz para x, essa equação aqui do segundo grau. Agora, nós vamos ver como resolver uma equação completa, já que vimos como resolvemos as duas equações incompletas. Bom, primeira coisa para a gente saber como é uma equação completa, a gente precisa definir ela. Então, uma equação vai ser completa quando eu tenho os três termos, tanto A como B e C, sejam diferentes de zero, né? Eles precisam necessariamente ser diferentes de zero para a equação ser completa. Então, aqui eu tenho dois exemplos de equações completas também lá do nosso primeiro, que é x ao quadrado mais 2x menos 3 e 3x menos 4 mais 2x ao quadrado igual a zero, né? Tem todos os três coeficientes ali e nenhum deles é igual a zero. Então, isso é o modelo de equação de segundo grau completa. Duas formulazinhas básicas que a gente utiliza muito dentro das equações completas para poder resolver. A primeira é a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a segunda fórmula é a fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos o valor da raiz de delta, né? V dividido ali por 2 vezes a. Então, são duas fórmulas bastante importantes que a gente utiliza muito para poder resolver as equações completas. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma equação completa do segundo grau, né? Nós vamos resolver essa equação aqui, x ao quadrado mais 10x mais 9 igual a zero. A primeira coisa que a gente faz é calcular o valor de delta, que também é chamado de discriminante. Então, a gente vai calcular esse valor aqui. Eu vou colocar a fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, agora eu vou substituir o valor dos meus coeficientes, apenas o número. O x não entra nesse momento aqui da equação. X não entra, tá? Então, o meu coeficiente b aqui é 10, né?
Então, 10 ao quadrado menos 4. O meu A é o x ao quadrado aqui, né? Então, eu tenho 1. E o meu C, que é o termo independente, é 9. 10 ao quadrado é igual a 100. Menos 4 vezes 9, eu tenho menos 36. 100 menos 36, 64. Então, eu determinei o valor de delta, e delta é igual a 64. Este é um número que a gente já sabe que tem uma raiz quadrada exata, que vai facilitar os nossos cálculos ali na segunda parte da resolução da equação completa. Agora, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara e vai calcular o valor de x. A gente já determinou delta, né, discriminante. Agora, a gente vai calcular o valor de x e determinar as duas raízes da equação. Porque sempre uma equação de segundo grau ela vai ter duas raízes, tá, pessoal? Então, substituindo, né, a fórmula que eu tenho é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Só vou substituir tudo e aí para poder resolver. Então, o meu b valia 10, só que como eu tenho menos aqui na frente, não fica menos 10. Mais ou menos raiz de 64, que é o valor do meu delta, e 2 vezes 1, que 1 é o meu coeficiente ali do termo A. Fazendo aqui já o cálculo, eu fiquei com menos 10, mais ou menos 8, que é a raiz quadrada de 64, dividido por 2. Aí agora chega aqui os dois passos importantes. Vamos calcular as duas raízes de x. Então, para a primeira raiz de x, a gente chama aqui de x', eu vou ter um valor positivo. Então, eu vou calcular menos 10 mais 8 dividido por 2. Eu fiquei com menos 2 dividido por 2, menos 1. Para o segundo valor de x, eu vou calcular com a possibilidade do 8 sendo negativo. Então, tenho menos 10 menos 8 dividido por 2, menos 18 dividido por 2, menos 9. A equação de segundo grau, a gente sempre vai levar em consideração dois valores, tanto o valor positivo como o valor negativo. Ambos vão satisfazer ali a equação, por isso a gente tem duas raízes. Então, a solução dessa equação aqui ficou menos 1 e menos 9. Então, vamos ver agora, para finalizar a aula, as raízes da equação do segundo grau. As raízes de uma equação, elas vão ser os valores ali, né, que resolvem a equação, ou seja, que satisfazem aquela equação ali, que vão solucionar ela. A gente chama, né, como eu disse a vocês ali, delta de discriminante, e para ele a gente tem três possibilidades. Se delta for maior do que zero, a equação vai possuir duas raízes reais diferentes, que foi o caso que aconteceu ali na resolução que a gente fez. A gente tinha um delta que era 8, ou era 64, na verdade, o delta. Então, todos os valores vão ser as raízes. As equações vão ter duas raízes com valores diferentes. E, de fato, a gente teve duas raízes, uma era menos 1 e a outra era menos 9. Se delta for igual a zero, então a gente tem duas raízes iguais. Ou seja, o resultado ali, se delta tivesse dado zero, a gente teria, por exemplo, 2 menos 1 aparecendo ali. X1 seria menos 1, x2 também seria menos 1, porque a gente vai ter duas raízes iguais. Se delta for menor do que zero, a gente não tem raiz real igual. Se no momento que a gente estiver calculando ali a equação de segundo grau e a gente tenha um valor, por exemplo, o valor de delta seja menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante, a gente não tem solução para essa equação dentro do conjunto dos números reais. Agora é hora de vocês praticarem. Eu vou deixar a tarefa do módulo 2, das páginas 86 e 87, né? Sendo que da página 87 é para fazer apenas as questões 6 e 7, e vocês vão me entregar essa tarefa no dia 21/9. Aqui estão as referências que eu utilizei para elaborar essa aula de hoje, e aguardo vocês no próximo vídeo.